Olá, pessoal. Tudo certo com todos? Espero que estejam todos bem. Dando continuidade aos nossos conteúdos, na semana passada eu mandei um texto para vocês que se referia à falsidade. Um texto que dava início à nossa introdução ao nosso assunto que a gente vai abordar agora, que é a urbanização. Vamos falar das cidades. E no texto da aula passada, ele falava de uma falsa cidade, que é o shopping center, né? Onde os problemas ficam barrados na porta e as pessoas entram e vão encontrar quase tudo nessa cidade falsa, que seria o shopping center. Então, dando continuidade, nós vamos ver o tema urbanização. Então, quando a gente fala de urbanização, nós estamos falando de um processo que ocorre dentro da sociedade, onde a população urbana, aquelas que moram na cidade, elas vão crescer mais do que a população que mora no campo ou na área rural. Então, isso é um processo de urbanização. Existe também o processo de ruralização, que é quando a população rural cresce mais do que a da cidade. Atualmente, o mundo está passando por um grande processo de urbanização. Então, a maior parte das cidades a população tem crescido muito mais do que em relação à população do campo. Então, o que é a urbanização? É a transformação dos espaços naturais e rurais em espaços urbanos. Então, vai ter um deslocamento muito grande de pessoas, que a gente já estudou, que é um movimento de migração do campo para a cidade, que é o êxodo rural. E para que um país seja considerado urbano ou urbanizado, a maior parte da população deve viver na cidade e não no campo. Então, aqui tem um desenho que mostra o que seria o processo de urbanização. Então, ali começa uma área de campo, né, uma área rural, aonde vai começando a ser introduzidos elementos urbanos, como o trilho do trem, depois tem uma estrada, uma casa, postes de luz, e vai indo até chegar no último item aqui, aonde vai ter todos os elementos que são considerados urbanos, né? Loja, asfalto, luz elétrica. Claro que hoje existem esses elementos também no campo, só que a gente vai encontrar em maior quantidade dentro das cidades. Então, o processo de urbanização, como é que ele ocorre? Existem dois motivos que levam para que as pessoas acabem saindo do campo e indo para a cidade. Então, os elementos atrativos da cidade são bem maiores que o do campo, e os do campo, eles são considerados repulsivos. Então, as pessoas são repelidas do campo. Como, por exemplo, na cidade, o atrativo, vão encontrar um maior número de empregos, né, uma chance melhor de vida, de qualidade de vida por conta do emprego. As escolas, as melhores escolas e as maiores estão nas cidades, os hospitais estão na cidade, as lojas estão na cidade, a atração turística está na cidade. Só que, dependendo do momento que a gente conta a história da sociedade, o campo ele também tem uma importância muito grande, que ao invés de repelir, ele vai ser um atrativo. Por exemplo, quando as pessoas querem fugir da violência, né, do barulho, da velocidade das cidades, eles costumam ir para um lugar mais afastado. Não seria exatamente o campo, mas quando tem cidade grande, por exemplo, eles fazem aqueles condomínios fechados. Os condomínios são sempre longe da cidade e não perto, porque aí eles querem ter esse refúgio tranquilo, não tão longe da cidade, mas também não dentro da cidade. Então, eles ficam no meio do caminho. E o que é uma cidade, então? Cidade é o espaço onde se concentra um grande número de pessoas, de moradias, seja casas, seja edifícios. Normalmente, as cidades agora elas estão passando por um processo que se chama verticalização, que é onde as casas estão deixando de existir e elas estão sendo substituídas por edifícios, né, prédios, porque no mesmo espaço vai poder morar várias famílias.
é aonde vai ser oferecido comércio, prestação de serviço, empregos, aonde a gente vai notar o maior número de transformação humana. E um detalhe, para ser considerado uma cidade, pelo menos aqui no Brasil, o IBGE só considera cidade aquela que é sede do governo municipal. O que é isso? Que é onde fica a prefeitura. Então, se a prefeitura fica naquele lugar, aqui no Brasil é considerado uma cidade, independente do número de habitantes, tá? Porque existem países que classificam as cidades por número de habitantes. Então, tem que ter no mínimo 5 mil, no mínimo 10 mil, para ser considerado uma cidade. Se tem menos, é considerado uma vila ou um vilarejo. Aqui no Brasil, toda sede de governo municipal é uma cidade, independente do número de habitantes, tá? Pode ter 1.000 habitantes, pode ter 100 mil habitantes. Se tiver a prefeitura, é considerado uma cidade. E existem dois termos que a gente usa em urbanização que muitas pessoas se confundem e não sabem que são diferentes, tá? Eles podem ter o mesmo nome, por exemplo, município de Tubarão e cidade de Tubarão, só que eles têm uma definição diferente. Município é maior, tá? O município ele abrange a área rural mais a área urbana. E a cidade é só o perímetro urbano. O que é uma cidade, então? É o centro, aonde normalmente fica a sede da prefeitura, e os bairros que estão ligados ou interligados a esse centro. Isso é o perímetro urbano, isso é uma cidade. Então, aqui no mapa tem a cidade de Veranópolis, que fica no Rio Grande do Sul. Então, aqui tem a cidade de Veranópolis, aonde vai estar a sede do município. E ao redor, essa área verde aqui, toda ao redor, faz parte da área rural. Então, somou a área verde com a área laranja, vai dar o município. Tirou a parte verde ao redor, a maior, nós temos a cidade. Então, a cidade de Tubarão é formada pelo centro de Tubarão, os bairros que estão ligados diretamente ao centro e os bairros que estão interligados pelos outros bairros. Isso é a cidade de Tubarão. Agora, se eu pego a Madre, o quilômetro 63, que é bem longe, a Guarda, aí já faz parte do município de Tubarão, certo? Aqui tem um mapa com as primeiras cidades e vilas do Brasil. Então, aqui tem, ainda era na época que tinha o Tratado de Tordesilhas, então tem essa linha aqui que dividia metade do Brasil em território português e a outra metade do território em espanhol. E aqui tem as datas de fundação das primeiras cidades que nós tivemos no Brasil, certo? Todas elas costeando o litoral, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles ficaram primeiramente no litoral brasileiro. Tá? Faltou Laguna aqui. Laguna foi oficialmente fundada em 1665 ou 66, certo? Mas ela é uma das mais antigas cidades do Brasil. Aí nós temos o sítio urbano, que é onde a cidade vai estar sobreposta. Então, isso é em relação ao relevo, a geomorfologia. Então, uma cidade ela pode estar numa planície, como é o caso de Tubarão, por exemplo, Capivari. Nós estamos em cima de uma planície, a planície do Rio Tubarão. Assim como Tubarão está em cima da planície, Nova York e Londres também ficam em cima de uma planície. As cidades elas podem estar em cima de planaltos, como é o caso de Brasília, a cidade de São Paulo, a cidade de Curitiba. Então, eles estão um pouco mais elevados, então estão no planalto. Eles podem estar também em montanhas ou serras, como é o caso aqui do Brasil. Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto, ela não está numa montanha, mas está numa serra. A cidade do México, a cidade de La Paz, na Bolívia, ficam em cima das montanhas. E as cidades, elas também podem estar localizadas em cima de uma ilha. Então, qual é o caso de Florianópolis? Né? A cidade de Florianópolis está em cima da ilha de Santa Catarina. Então, o nome da ilha
que a cidade de Florianópolis pertence, se chama Ilha de Santa Catarina. E também tem a cidade de São Luís, que também está em cima de uma ilha, a cidade de Guarujá, em São Paulo. Em relação às cidades, elas têm duas maneiras de surgir. Ou é uma cidade espontânea ou natural, ou ela é uma cidade planejada ou artificial. Não existe outra forma de uma cidade surgir, tá? Então, no caso de Tubarão, a cidade de Tubarão, ela nasceu espontaneamente. Então, naturalmente ela nasceu. De que maneira? A história de Tubarão, vocês já devem ter ouvido, que os tropeiros vinham lá do Rio Grande do Sul, pela Serra do Rio do Rastro, e desciam a serra, acompanhando o rio, porque o rio nasce lá em Lauro Miller, que é no pé da Serra do Rio do Rastro, e vinham acompanhando o rio, porque eles iam trazendo gado, né, bovino, e eles iam para a Laguna, onde tinha um porto, e do porto de Laguna eles iam para Santos. Então esse caminho eles percorriam todo a pé. E aí eles vinham lá do Rio Grande do Sul, e quando eles chegavam em Tubarão, que é uma planície, que é uma área baixa, eles paravam para descansar. Então essa figura aqui, que tem num desenho de um livro que conta a história da cidade de Tubarão, aqui seria uma das primeiras pousadas, ou a área de passagem desses tropeiros. Então eles paravam na beira do rio Tubarão, descansavam, aonde tinha uma espécie de venda, aonde eles vendiam produtos que eles falavam venda de secos e molhados, aonde eles vendiam comida, vendiam bebida, vendiam comida para os animais e tinham um pouso para esses tropeiros. Então eles dormiam ali. Essa primeira parada era próximo ali do Colégio São José. Depois, com o passar do tempo, alguns desses tropeiros foram ficando pela região e aí foram formando devagarinho a cidade. Então a cidade de Tubarão, ela nasce ao redor do rio e depois ela vai crescendo, naturalmente ela vai crescendo. Então, por exemplo, eu moro no bairro Passagem. E por que o nome é Passagem? Porque aqui era uma passagem dos tropeiros. Então o nome do bairro ele foi se assimilando a história do lugar. Existe um bairro aqui em Tubarão que se chama Passo do Gado. Então, é onde os tropeiros passavam com o gado. Então, tem todo um fundo de história que conta espontaneamente o crescimento da cidade de Tubarão. A maioria das cidades do mundo, e do Brasil não é diferente, elas nascem naturalmente. Então, elas têm essa criação espontânea. Mas também existem as cidades que são artificiais, ou aquelas que são criadas pelo homem, planejadas. Que é o caso, aqui para nós, a mais famosa é a cidade de Brasília. Então, a cidade de Brasília ela não existia. Antigamente, a capital brasileira, antes de Brasília, foi o Rio de Janeiro. E aí era um sonho de vários presidentes que tinham passado e se concretizou no governo do JK, né, Juscelino Kubitschek, que ele foi até Goiás, comprou um terreno bem grande lá e de lá começou-se o sonho da criação da nova capital brasileira. Por que escolher Goiás? Goiás é um estado que fica no centro do Brasil, ele fica no Planalto Central, exatamente no centro brasileiro. Então, ali eles acreditavam que o poder federal ele deveria estar no coração do Brasil, no centro do Brasil. Então, eles tiraram do Rio de Janeiro e colocaram lá no centro. Aqui tem uma planta de como é o formato mais ou menos da cidade de Brasília. Ela tem o formato mais ou menos de um gavião, de uma águia ou de um avião. Então ela tem a asa norte, a asa sul. Ela foi completamente planejada. Eles fizeram um concurso na época, durante o governo do Juscelino, para ver qual projeto ganharia. E o vencedor foi o projeto de uma série de arquitetos, sendo que a equipe era formada pelo Oscar Niemeyer, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o arquiteto mais famoso que o Brasil já teve. E aqui tem algumas
edifícios, né, prédios e construções que foram feitos planejadamente antes das pessoas chegarem, a cidade foi construída. Diferente de Tubarão, que ela foi crescendo à medida do tempo. Então aqui tem o Palácio do Planalto, né, onde tem esses pratos, um côncavo e um convexo. Aqui tem a Catedral, aqui tem o Palácio do Itamaraty, a sede aonde o presidente trabalha, né, mora. Aqui tem o Lago do Itamaraty, aqui tem todos os prédios, aí concentrou todos os ministérios, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, tudo fica dentro da cidade de Brasília. E aqui em Santa Catarina nós também temos uma cidade planejada, que é a cidade de Itá. A cidade de Itá, antiga, ela nasceu como Tubarão, naturalmente. Só que a cidade de Itá, ela tem um rio, e eles resolveram reaproveitar a força desse rio, que é um rio de Planalto, para fazer uma usina hidrelétrica. Para fazer uma usina hidrelétrica, eu tenho que fazer um lago artificial bem grande, para que essa água se concentre e ela tenha força para sair pelas comportas lá onde ele vai mexer com o gerador. Aí o que eles fizeram? Eles fecharam a cidade antiga, o rio não corre mais, ele se tornou um lago, e aí a cidade aqui aparece, é o topo da igreja da cidade de Itá. Quando o lago está mais baixo, quando a chuva está menor, a ponta da igreja aparece. Quando o lago está cheio, isso aqui não aparece. E aí, alguns quilômetros para frente, tinham terrenos vazios de fazenda que foram comprados e uma nova cidade de Itá foi construída. Aí sim é essa planejada. Além da origem, as cidades também elas ocupam funções dentro do processo de urbanização. O que é uma função urbana? É o que vai fazer com que a cidade se movimente, na questão financeira principalmente. De onde é que vai vir a maior parte dos postos de trabalho, como ela vai ser conhecida. Então, aqui nós temos a primeira função urbana, que é a função comercial. Então, o que significa isso? Que cidades que são classificadas como cidades comerciais, a maior parte dos postos de emprego vem do comércio. A cidade de Tubarão, ela é muito comercial, certo? Vocês devem conhecer muitas pessoas que trabalham ou estejam ligadas direta ou indiretamente ao comércio. Então, aqui tem o shopping, né? Num dia ali antes da pandemia, onde a gente podia andar livremente pela cidade, sem preocupação. E a cidade de Tubarão, ela vive do comércio, tá? É óbvio que tem outros tipos de atividades econômicas na cidade, mas a maior parte do movimento econômico da cidade vem do comércio. Outro exemplo de cidade comercial é a cidade de Del Leste, que faz fronteira com o Brasil, lá no Paraná. De um lado da ponte fica a cidade de Foz do Iguaçu, do outro lado fica a cidade de Del Leste do Paraguai. As pessoas viajavam há um tempo atrás muito para o Paraguai e era essa cidade o seu destino, porque ali tem o comércio de produtos que não pagam impostos, então quando a gente viaja para o Paraguai, a gente consegue comprar esses produtos bem mais baratos. Existe também a função das cidades que elas são financeiras. Então, uma das cidades mais conhecidas com essa função é a cidade de Zurique, que fica na Suíça. Aqui tem 4 sedes de grandes bancos internacionais. Então, a Suíça, ela tem uma ideia econômica que as pessoas podem abrir contas e não precisa justificar de onde é que está vindo o dinheiro. Então, grandes riquezas, né, milionários ou até dinheiro ilegal acaba parando na Suíça pela essa falta de querer saber de onde é que vem esse dinheiro. Então os grandes bancos suíços abrem o espaço para isso. É como se fossem os grandes paraísos fiscais. Além da Suíça, tem algumas cidades no Caribe, por exemplo, que também são chamadas de áreas financeiras, né, que tem a função financeira dentro da área urbana. Outra função que as cidades podem exercer é ser universitária. Tubarão já foi universitária. Durante um tempo,
Tubarão nunca deixou de ser comercial, mas teve um tempo que ela dividia entre ser uma cidade comercial e ser uma cidade universitária. A Unisul atraía muitos alunos para cá, de fora da cidade, de fora do estado também, por conta dos seus cursos. Depois que começou a abrir outras universidades e as universidades, as faculdades, né, à distância, a Unisul perdeu um pouco esse patamar de atração aqui para a cidade. Hoje é considerada uma cidade universitária a cidade de São Carlos, que fica no estado de São Paulo. A cidade de São Carlos, ela tem uma grande quantidade de cursos técnicos que atraem gente do Brasil inteiro e até de fora para poder estudar. A Universidade de São Carlos é uma das melhores do Brasil, então atrai bastante gente. Outra função que existe dentro das cidades é ser a função religiosa, independente da religião. Como é a foto aqui. Aqui tem aqui em Santa Catarina, da Madre Paulina, que se chama Nova Trento. Então, a cidade onde essa religiosa vivia virou um centro de atração religiosa. Então, eles fizeram um monumento grande lá na cidade. E a maior parte das pessoas que visitam essa cidade é por conta de visitar esse monumento, esse lugar onde fizeram em homenagem a essa religiosa. Aqui é Aparecida, que fica no estado de São Paulo. Também foi feita uma construção onde tem romarias sempre, principalmente em outubro, que comemora o Dia da Santa. E aí tem a igreja e todo o comércio ao redor vive em função da religião. Aqui é a cidade de Meca, que é a religião islâmica, aonde diz que quem segue o islamismo, pelo menos uma vez na vida, tem que vir até essa cidade, dar 7 voltas ao redor dessa rocha negra aqui, porque para eles é sagrado. Isso aqui antes da pandemia, agora está bem diferente a situação, mas ainda continua sendo um grande destino religioso. Então a cidade vive disso. Aqui é a cidade do Vaticano, né, a Praça de São Pedro. Aqui é onde mora o Papa, que também é um destino da religião católica. Então, independente da religião que se segue, existem cidades que são fontes de recursos e se devem apenas à religião. Outra função que uma cidade pode exercer é ela ser industrial. Então, dependendo da cidade, se ela tem muitas indústrias, e ela vai ter a maior parte dos seus postos de trabalho ligados a isso. Então, lá em São Paulo, a gente tem o ABCD agora, né? Que é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Essas cidades, elas juntas, elas têm muitas indústrias de todos os tipos, de calçado, de alimentos, de vestuário, indústria pesada, indústria bélica, vários tipos de indústrias se concentram no mesmo lugar, certo? Então, aí nós vamos ter uma cidade que tem a função urbana de ser industrial. Outra função que uma cidade pode exercer é de ser administrativa. Brasília, como eu falei lá no início, ela é planejada e ela nasceu para ser administrativa. O que significa? Que a sede administrativa federal brasileira fica lá em Brasília. Então, a gente sabe que quem for eleito presidente do Brasil vai ter que morar em Brasília. Se for eleito deputado federal ou senador, tem que morar em Brasília, porque ela é considerada a cidade administrativa brasileira. Assim como Washington, lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa, tá? Os poderes maiores se concentram nessas cidades. Então, ela é considerada uma cidade administrativa. Outra função que uma cidade pode exercer é a função militar. Essa é uma função muito antiga que as cidades já existiam desde a época antes de Cristo. Tem cidades que nasceram para isso, para treinar vários exércitos. E hoje ainda permanece com essa função algumas cidades, como é o caso de Resende, no Rio de Janeiro. As duas fotos aqui são aqui no Brasil, nessa cidade, no estado carioca. É a cidade de Resende, onde tem a AMAN, que é a Academia Militar dos Agulhas Negras. Então, para ser um oficial do Exército Brasileiro,
né, de tenente, capitão, general, coronel, precisa necessariamente passar por essa academia, que é uma espécie de universidade, onde o homem ou a mulher entra, fica 4 anos e se forma cadete das Forças Armadas. E aí, a partir daí, ele vai começar a subir dos seus cargos de patentes de acordo com o tempo de trabalho. Existem também as cidades que têm a função turística. Aí são cidades que a gente conhece, que tenham, né, como principal atração o turismo. Aqui na primeira foto é Salvador. Então, a Salvador tem essa região antiga aqui que atrai bastante turista. Florianópolis é considerada uma cidade turística. O Rio de Janeiro é a cidade mais turística que a gente tem no Brasil, né? A maioria das pessoas que visitam o Rio de Janeiro vem por conta do turismo. A cidade de Paris, na França, também é considerada uma cidade turística. Então, a maior parte da verba, do dinheiro que circula nas cidades fica em função do turismo. Existem cidades que elas podem ser turísticas e históricas ao mesmo tempo, dependendo da história dessa cidade. Aqui é a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que é uma cidade bastante antiga. Ela tem várias igrejas antigas, conta uma história da época do Brasil colônia. Então, ele vai atrair turistas para esse tipo de turismo, né, histórico. Aqui é a cidade de Petrópolis, o palácio aonde a família real passava o verão. Aqui é a muralha da China, então ela atrai turistas por conta da história. Aqui é uma igreja de São Basílio que fica em Moscou, na Rússia. Existem também as cidades que têm a função portuária, o nome já diz, é por conta do porto. Então, o maior porto do Brasil é o Porto de Tubarão, que fica na cidade de Santos. O nome do porto é Tubarão. Então, é o maior porto que a gente tem no Brasil e fica na cidade de Santos. Então, vários transatlânticos passando por ali. E aqui em Santa Catarina, o maior porto que a gente tem fica na cidade de Itajaí. Nós temos um porto também próximo daqui, em Bituba. Não é tão grande quanto Itajaí, mas é importante também. Existem as cidades que são consideradas tecnológicas, né, que é uma função nova agora. Entre todas as funções que as cidades exercem, a tecnológica é a mais recente. Então, uma cidade que se destaca bastante é a cidade de Bangalore, fica na Índia, onde tem várias sedes de empresas tecnológicas ligadas à tecnologia. Bangalore é conhecida como Vale do Silício Indiano. E tem o próprio Vale do Silício, que são várias cidades juntas, que ficam no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Silício porque é um elemento importante para fazer a tecnologia acontecer, né? Para fazer chips de computador e outros materiais que são utilizados na tecnologia. E aqui tem cada partezinha dessa mostrando aqui é uma empresa de tecnologia que se concentra. Então, aqui nós vamos ter o YouTube, que é bastante conhecido, o Google, o Amazon e vários outros que a gente tem contato diariamente e são a sede dentro dessas cidades do Vale do Silício, certo? Um beijo para todos.